Boa tarde. Esse aqui é o exercício 9 da lista do professor Igor Ken sobre associação de resistores. Nesse exercício, ele está explicando primeiro o que é um fusível, que é esse dispositivo aqui que a gente liga em série no circuito. O fusível não altera nem a DDP, nem a corrente, nem a resistência dos fios, é como se ele nem estivesse ali. E ele serve para proteger os equipamentos que estão nesse circuito. Se passar uma corrente maior do que a corrente que o fusível aguenta, o fusível derrete e aí o circuito abre. E aí não passa mais corrente nesse circuito até que o fusível seja trocado. Então, a maior corrente que vai poder passar pelo fio onde está ligado o fusível vai ser esse 500 mA. E ele quer saber, então, quando estiver passando essa maior corrente possível, qual vai ser a DDPU desse circuito. Eu vou mostrar para vocês que não precisa achar a resistência equivalente desse circuito, resolver o circuito inteiro, para descobrir a DDPU. Tem uma forma mais simples de resolver. Essa DDPU, olha, essa bateria que tem DDPU, está ligada nesse ponto e nesse ponto. Então, se eu caminhar no circuito entre esses dois pontos que eu pintei de rosa, a DDP vai ser a DDPU. E aí, olha só, esse ramo aqui todo de cima está ligado entre esses dois pontos, então esse ramo de cima, a DDP dele vai ser U. E o ramo de baixo, que é onde tem o fusível, se você pega esse ramo de baixo, a DDP dele também tem que ser U, porque ele está ligado entre esses dois pontos. Como o fusível está no ponto de baixo, no ramo de baixo, eu vou ignorar esse ramo de cima, porque eu já sei que ele também tem DDPU. E eu vou olhar para o ramo de baixo, porque é nele que está o fusível e é nele que eu sei que tem uma corrente de 500 mA. Então, vou pintar aqui o fiozinho onde está o fusível. Eu sei que aqui passa uma corrente de 500 mA. 500 mA é o mesmo que 500 vezes 10 a menos 3 ampere, que é o mesmo que meio ampere. Então, tá passando aqui nesse fio que eu pintei de amarelo, uma corrente de meio ampere. Agora, olha para esse fio azul. Se você sabe a resistência e sabe a corrente, você sabe a DDP que tá nesse fio azul. Lembra que U é igual a RI. Vou chamar a DDP desse fio azul de U1, porque ainda não é a DDP total. A resistência nele é 120 ohms. Tem hora que essa caneta dá umas travadinhas. E a corrente que passa nele é meio ampere. 120 vezes meio, essa DDP é 60 volts. Então, só nesse fio azul, eu tenho uma DDP de 60 volts. É essa DDP que eu quero? Não, é só um pedaço. Agora, deixa eu pintar o outro fio de verdinho. Olha para esse fio aqui. Se o fio azul tem 60 volts, esse fio verdinho também tem 60 volts, porque eles estão ligados em paralelo. E aí agora, para eu achar a DDPU inteira, falta a DDP do outro fio aqui que eu vou pintar com outra cor para destacar. Se eu achar também a DDP do fio amarelo, a primeira DDP mais a segunda DDP vai ser a DDP inteira. Então, esse U vai ser a DDP U1, que a gente já encontrou, mais a DDP do fio amarelo, que eu vou chamar de U2. Para eu achar essa DDP U2, dado que eu já tenho a resistência nesse fio, eu preciso achar quem é a corrente que passa nesse fio. Que aí eu vou fazer que U2 é essa resistência de 40 ohms vezes a corrente que passa nesse fio. Bom, essa corrente está saindo desse nó. E eu já sei que nesse nó está entrando pelo fio azul uma corrente de meio ampere. Se eu achar quem é a corrente que passa no fio verde, tem como eu descobrir quem é essa corrente I que vai para o fio amarelo. Vou então procurar quem é a corrente que está passando no fio verde. De novo, a gente sabe que U é igual a RI. A DDP do fio verde também é 60 volts. A resistência do fio verde é 60 ohms. E eu quero quem é a corrente, chamar de I1, que passa no fio verde, para depois achar a corrente do fio amarelo. Então, passou 60 para lá dividindo, e 1 é 60 por 60, que dá 1 ampere.
Agora, a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem. Entrou meio, entrou 1 ampere, 1 mais meio, essa corrente I é de 1,5 ampere. E agora tem como eu achar quem é a DDP, o 2. O 2 vai ser, o fio tem resistência de 40 ohms, a corrente que passa nele é 1,5 ampere, 40 vezes 1,5 é o mesmo que 4 vezes 15, que dá 60 volts. Então, a DDP do fio amarelo também é 60 volts. E agora, como eu disse, a DDP total, U, vai ser 60 volts mais 60 volts, que é 120 volts. Alternativa D. E por que eu posso fazer isso? Porque essa DDP toda é a DDP desse pedaço mais desse pedaço. Aqui em cima também teria 120 volts. Então, não precisa resolver o circuito inteiro, achar a resistência equivalente para poder encontrar quem é a DDP. Tem essa forma mais rápida de ir achando cada pedacinho de DDP e